Oswaldo Fogaça. Eu não estou lendo o currículo aqui para ganhar tempo. O profissional, a gente convidou sempre profissionais, e é bom que se diga que a gente traz aqui aqueles que querem vir e aqueles que vêm no amor. Ninguém aqui está ganhando um centavo para fazer palestra. Por isso é que às vezes tem uns figurão assim que a gente tem que convida, mas ele diz assim, é 20 mil, né? É 50 mil. Tem palestrante de 50 mil reais. Uns figurão aí que aparecem na televisão toda hora e tal, né? E que com certeza diriam exatamente o que os nossos homens e mulheres que estão se apresentando aqui também são figurões e que vêm gratuitamente para nós. Obrigado, Oswaldo Fogaça aí. Boa palestra. Obrigado. Bom dia a todos. Aqui o passador? É aqui o passador? Esse aí é. É uma satisfação muito grande estar participando aqui hoje. Cumprimento a todos pela participação. Cumprimento a equipe organizadora por esse lindíssimo e maravilhoso evento que nos permite a ter contato com a nossa essência, ter contato com aquilo que nós precisamos, que é o grande remédio, fazer mudança, fazer transformações. Entendeu? Ou seja, como nós já ouvimos aqui hoje, nós somos o milagre, tá certo? Como o nosso tempo é muito objetivo, então a gente também vai procurar ser, né? E vamos direto já ao assunto, tá bem, gente? Então, primeira coisa que eu quero abordar antes de entrar no tema, hoje eu estou aqui em substituição do Dr. Irineu, que está lá em Governador Valadares agora. Então, realmente eu espero poder, né, representá-lo à altura do que ele realmente tinha para passar. Não disse quem eu sou. Na realidade, eu sou Oswaldo Fogaça, eu sou naturopata, sou iridologista. Participo de congressos nacionais e internacionais, palestro em congressos nacionais e internacionais também. A última palestra que eu tive fora foi em Tóquio, no Japão, palestrando no Congresso Internacional para silenciar a expressão gênica de doenças. Então eu vi aqui hoje no vídeo, quando a pessoa disse, minha avó teve câncer, minha mãe teve câncer, eu também teve câncer. E nós temos que parar com esse negócio, porque nós não somos refém da genética. Entendeu? O que nós temos é a expressão gênica. A expressão gênica, ela está nas nossas mãos, gente. É a sua alimentação, é o seu jeito de viver, é o seu piti que tem que ser revisto. Entendeu? Porque se qualquer coisa tem piti, é problema. Olha só para vocês verem aqui a formação do corpo humano. Onde é que tudo começa? Tudo começa lá no átomo, correto? Porque um átomo sozinho é um átomo. Quando ele agrupa, o que ele faz? Ele faz uma molécula. E quando a molécula se agrupa, ela forma uma célula. E quando uma célula agrupa, ela forma tecido, correto? Os tecidos se agrupam para formar os órgãos, que formam os aparelhos, que vai formar o nosso corpo humano. Vocês vejam bem, desde o átomo nós precisamos de energia. Essa energia em equilíbrio. Porque essa energia em equilíbrio que vai permitir fazer uma molécula perfeita, que vai permitir formar uma célula perfeita, um tecido com resistência, um órgão com vitalidade. E dessa forma nos mostrando que o emocional é um fator fundamental na longevidade. Vai viver muito mais o gauchinho comedor de churrasco, feliz e alegre, do que o vegetariano estressado. Não é verdade? Então precisamos realmente rever. Quando a gente olha esse átomo, quando a gente olha para esse átomo, a energia em equilíbrio, a gente tem que prestar atenção, porque é nossa responsabilidade manter essa energia em equilíbrio. Tem gente que parece um castigo ter amanhecido vivo. Tá? Você dá bom dia para ela, bom dia, ai, horrível. Ah, meu estômago essa noite, ai, Jesus. No outro dia, se você encontra com ela, fala, aí, comadre, melhorou o estômago? Ai, está melhorzinho, mas a minha perna, ai, meu Deus. No outro dia, se você encontrar com ela, sugestão, fica quieto, mas quer perguntar, pergunta. O que ela vai dizer? Eu acho que vai chover, porque está tudo doendo hoje. Não é verdade? Então tem gente que parece um castigo, mas é ser vivo. Tem gente que se curar, morre.
Verdade, ele precisa da doença. Precisa. A doença é o que vai fazer ela despertar o carinho e a atenção das pessoas. Gente, entenda uma coisa muito importante. A energia manda na matéria. E o pensamento é matéria-prima de fazer realidade. Então, cuidado quando você pensa que você não pode. Cuidado quando ênfase demais na doença, das dificuldades, nas lamentações, nas lamúrias. Então, vamos viver, vamos ser felizes. Não tem como construir uma coisa diferente daquilo que está na tua cabeça. Enquanto for pobre, coitado, doente e fracassado, não tem como ser diferente. Larga esses troços aqui dentro hoje, vamos sair lá para fora e viver a vida. Entendeu? Então, o que acontece? Isso aqui é essencial. Agora, tem aquelas pessoas que caminham, que faz a massagem, que faz um pilates, que faz uma yoga, que vai na aula de dança, que vai na meditação, que vai na oração, lá que vai no louvor, entendeu? Aquela que chega em casa, saiu, a casa estava tudo arrumadinho, mas quando voltou, estava feito um chapéu velho. Aí, o que acontece? Ela olha para aquilo e fala assim, depois eu arrumo, né? Depois eu ponho no lugar. Quando a pessoa tem o controle no emocional, quando a pessoa não tem esse pitinho, entendeu? Aí o que acontece? Ela libera um tipo de frequência do cérebro para o corpo. Essas frequências são tranquilas. Ela passa por esse átomo ali, não interfere em nada. O átomo fica perfeito. Então, se o átomo é perfeito, a molécula é perfeita, o tecido é perfeito, o órgão tem resistência e vitalidade. Dessa forma, um emocional em equilíbrio mantém a doença lá, quietinha no DNA, lá onde ela tem que ficar. Então, nós temos a expressão gênica, correto? Agora, quando a pessoa é aquela primeira, estressada, irritada, nervosa, pessimista, negativa, e bebe mal, e dorme mal, explode por qualquer coisa, ela libera uma tempestade de raios invisíveis, e essa tempestade de raios invisíveis bate no átomo, rouba elétron do átomo, então nós perdemos elétron para os nossos estados emocionais. Quando o átomo perde um elétron, ele não é mais átomo, ele passa a ser um radical livre, ou simplesmente um ROS, uma espécie reativa de oxigênio, o nome chique. Agora, se esse átomo perdeu um elétron, ele é um radical, mas como radical ele vai compor molécula, só que essa molécula está com informação errada. Está entendendo? E é essa molécula que vai fazer a célula. Então a célula começa a receber informação errada. Imagine assim, essa célula é a que vai fazer o melanócito, aquela que pigmenta o cabelo. Mas é tanta informação errada que ela perdeu a informação. Ela não sabe como vai fazer mais o melanócito. Conclusão, cabelo branco. E quanto mais estresse, cabelo branco mais cedo. Entendeu? Só que a célula do osso também pode perder informação e não saber como faz mais o osso. E dessa forma, na perda de informação, a osteopenia, a osteoporose, porque ela não sabe mais como fazer. Está entendendo? Então é isso que nós temos que rever, sabe? Botar um óleo de lavanda no quarto à noite. Eu fiz um curso pela Rússia, onde eu vi coisas muito importantes. Por exemplo, a frequência de uma pessoa que está em oração é muito idêntica à frequência do óleo de lavanda. Entendeu? Então eu passei a chamar o óleo de lavanda de oração sintética. Então, quando você chega em casa muito cansado, não deu tempo de rezar, pinga o óleo de lavanda lá e vai dormir na frequência da oração. Gente, isso é tudo de bom. Tem gente que não acredita na aromaterapia. Eu atendi uma pessoa em São Paulo, trabalhei 4 anos lá, e não era nenhuma ignorante, era uma professora da USP, entendeu? E essa professora da USP, no final do atendimento, eu passei o tratamento para ela, porque óleo de lavanda eu recomendo para todo mundo, para 100%. E aí, o que ela falou para mim? Isso eu vou fazer, isso eu vou fazer, isso eu vou fazer. Isso eu não vou fazer. Sabe qual que era? Óleo de lavanda. Eu falei, mas é o mais fácil de todos, é só você pôr no quarto lá. Não, é que eu não acredito nessas coisas. Eu tenho uma vizinha que vende isso, eu acho tudo isso uma besteira. Ela usou uma outra palavra, um outro termo, mas mais ou menos assim. Eu falei, então tá bom, já que a senhora disse que não acredita, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, então eu vou fazer uma mudança aqui, ao invés da senhora ir na farmácia comprar óleo de lavanda, a senhora vai fazer o seguinte, porque é muito importante acreditar, diz para ela, saber que funciona.
Ao invés da senhora ir na farmácia comprar um óleo de lavanda, a senhora vai passar numa loja dessa que vende artigo para sapateiro, vai comprar uma latinha de cola de sapateiro e vai cheirar 2 vezes por dia. Aí, depois de 30 dias cheirando cola, a senhora volta aqui para dizer se o cheiro funciona ou não. Se a senhora achar que o cheiro funciona, a gente muda para lavanda. O que a senhora acha? Daí ela me disse o seguinte: eu não tinha pensado nisso. Gente, tem cheiro que dá dor de cabeça, tem cheiro que dá vômito, tem cheiro que lembra a mãe que você não tem mais e você chora sozinha por causa do cheiro. Vamos falar com isso, né? Então, se a gente não fizer isso, nós não vamos estar no caminho da saúde, como a gente viu aqui hoje no vídeo. Muito importante. Mas hoje o nosso assunto é destacar um pouco sobre receptor. Está aí uma coisa que nós não damos importância para isso. E hoje eu só quero despertar atenção aqui, tá certo? Despertar um pouco a atenção para a gente continuar depois cuidando. Tem uma partezinha que é um pouco chatinha, um pouco técnica, mas vou passar ela bem rapidinho para não ficar enroscado. Então, os receptores são proteínas que interagem com seus ligantes, ativando uma via de sinalização, tendo como finalidade efeitos biológicos. Então, veja bem, um receptor, gente, de membrana celular, ele é construído de proteína e água. Aí vocês vão entender por que mulher de pouca água tem problema sério na menopausa, sofre mais com calorão. Os homens de pouca água vai ficar impotente mais cedo. Agora sim, hein? Vai baixar o nível da água do planeta. Dá-lhe água. Por quê? Porque com pouca água vai ocorrer um fato que é a degradação na estrutura das proteínas e o receptor vai perdendo função, tá certo? Só para a gente entender a importância, veja bem, aí nós temos na parte de cima um receptor com umas bolinhas fora, tem um receptor com umas flechinhas fora, na parte de baixo, aquelas informações que estavam fora, as bolinhas, entraram para dentro da célula. Do outro lado, as flechinhas também entraram para dentro da célula. O que nós estamos vendo aí? Essas bolinhas e flechinhas são informações. Só que essas informações precisam de um receptor específico para pegar ela. Correto? Então, o que acontece? O receptor circular pega as bolinhas, né? O de flechinha pega de flechinha. Mas uma vez que essa informação entrou para dentro da célula, o que acontece? Acontece uma série de eventos que nós precisamos entender para ajudar o nosso receptor a manter ativo e tomar cuidado. Correto? Então ali, quando foi absorvido, ativou essa proteína chamada adenilciclase. A adenilciclase ativada do outro lado embaixo, abriu a porta para os íons de cálcio. Os íons de cálcio entrou e todo um trabalho lindo começou a acontecer agora dentro da célula. Olha só para vocês verem. Vamos falar bem rapidinho essa parte que é um pouco técnicazinha, mas é bem compreensível, que é a ativação da adenilciclase. Como é que nós ativamos essa enzima dentro da célula? E como é que nós formamos o monofosfato ciclo, que é a energia que fica dentro da célula para fazer a célula funcionar. Então, veja bem, é o mecanismo geralmente utilizado pela grande maioria dos hormônios proteicos. O hormônio, uma vez ligado a um receptor específico localizado na membrana, que a gente já viu, de uma célula-alvo, ele provoca a ativação dessa enzima que está dentro da célula, que é a adenilciclase. A adenilciclase vai lá, olha o que ela faz. Ela pega parte do ATP, da adenosina trifosfato, para fazer o AMP, o monofosfato ciclo, que é aquela energia que fica dentro da célula, para fazer a célula funcionar bem. Porque lá dentro tem lisossomos, ribossomos, complexos de Golgi, retículo endoplasmático, mitocôndria, tem tudo isso lá dentro, e isso precisa de energia para funcionar, entendeu? Então, uma vez que você ativou o receptor, ele vai lá, ativou a adenilciclase, ela abre a porta, pega o íon de cálcio, vai lá, pega o AMP, né, aliás, o ATP, transforma no AMP, que é a energia. Agora, uma vez ativado esse AMP, olha aí, o AMP cíclico, enquanto presente no interior da célula, ativa a proteína quinase. Ela é dependente desse ciclo para funcionar, entendeu? Essa proteína, então, ela fosforila uma série de outras proteínas, ativando ou inibindo-as. Assim, o monofosfato ciclo, direto ou indiretamente, olha o que ele faz. Executa na célula uma série de alterações fisiológicas, como ativação de enzimas, alteração da permeabilidade da célula, para ativar o transporte ativo e passivo, entendeu? Que é outro problema de quem toma pouca água.
Melhora a permeabilidade da membrana celular, modificações do grau de contração e do músculo liso, ativação da síntese proteica e aumento da secreção celular. Olha para vocês verem como é importante manter os receptores ativos. Aí tem umas coisinhas que acontecem. Vamos ver o que acontece. Primeira coisa, o envelhecimento vem a queda da biorreceptividade causado pela alteração na estrutura das proteínas que formam o receptor. Olha só para vocês verem, primeiro isso aí, né? Primeiro essa aqui. À medida que nós envelhecemos, experimentamos inúmeros tipos de moléstias. Por exemplo, gente, doença, cigarro, bebidas alcoólicas, ar e água poluída, desequilíbrio na absorção de nutrientes, aumento do estresse, uma vida insalubre. Começa a ocorrer irregularidade na comunicação intercelulares, tornando assim mais susceptíveis às doenças. Agora, eu quero que vocês peguem esse fato que nós estamos discutindo agora e relacionem isso com o emocional alterado, né? Com o estresse, com a alimentação errada, correto? Então, como evento direto que causa as doenças, podemos citar as debilitações das funções devido ao desmoronamento da estrutura da proteína, redução da água no nível do interior da célula. Olha como é importante o uso da água. Não é porque 70% do corpo é água que tem que tomar água. Tem que tomar água por causa dessas coisas que eu estou explicando. Tá certo? Então, bem como redução da água na mitocôndria, aonde produz a energia. Assim, é possível presumir que o desmoronamento da estrutura das proteínas está intimamente relacionado com a redução do nível da água. Tá certo? E aí, olha para vocês verem aqui esse desenho. Aqui da esquerda para a direita, a transformação que ocorre no modelo da estrutura espacial das proteínas. O da esquerda aqui está perfeito, a proteína está normal. Mas a razão que vai avançando para a direita, vai ocorrendo uma degradação. Você olha no último modelo da direita ali, no último modelo da extremidade direita, a proteína perdeu completamente a função. Então esse receptor aqui está lascado. Não vai conseguir comunicar, porque entre o hormônio que você está fazendo uso e os benefícios que ele vai trazer para o teu corpo, tem uma coisa chamada de receptor. Às vezes a gente recebe o paciente do consultório, começa a relatar, a gente tem certeza absoluta que é problema hormonal. Mas como tu é um pouco cauteloso, vai lá e pede exame. Quando vem o exame, está tudo normal, não tem nada de errado. Entendeu? Ou seja, hormônio tem, mas não está sendo utilizado. O que existe entre o hormônio e os benefícios que ele traz? Né? Então, os receptores. Aí vamos usar como referência aqui o nosso corpo, o sistema neuroimunoendócrino, tá certo? No sistema neuroimunoendócrino, ele é o sistema gerencial do nosso corpo, é o que gerencia, o que comanda, é o que faz tudo. É onde o emocional, se é alterado, vai dar problema, tá entendendo? É onde vai trazer problema da imunidade. E o sistema operacional é o cardiocirculatório, que tem que levar o sangue, levar o oxigênio, levar nutriente para todo o corpo, transportar os resíduos do metabolismo, né, celular. O digestório, que tem que fazer todo o trabalho, tanto na parte da digestão, de absorção e osteomuscular. Então, essa parte ele é o operacional. Agora, veja bem, toda a comunicação entre o sistema neuro, entre o sistema imuno e o sistema endócrino, é feita por essas moléculas sinalizadoras, chamadas de citoquinas. É isso que a gente tem que entender para cuidar bem da nossa saúde, com mais inteligência, fazendo coisas ou deixando de fazer algumas, está entendendo? Então, por exemplo, essas citoquinas, no neurológico, são chamadas de neurotransmissor. Então, as citoquinas, essas moléculas mensageiras, no neurológico, são chamadas de neurotransmissor. Deixa eu dar um exemplo só de um neurotransmissor. Por exemplo, o GABA, o amino-gama-butírico. O GABA é um neurotransmissor, né, que é responsável pelo controle da ansiedade. Ele é inibitório. Quando vem aquela tempestade de coisas para a tua cabeça, é o GABA que segura. Ele que controla, então, os processos da ansiedade. É o GABA que faz dormir, é o que apaga a luz. Está entendendo? Aí o que acontece hoje? A gente tem uma epidemia de ansiedade. E os tratamentos de ansiedade estão muito assim em cima da crise. Nós temos que levar em consideração que nós precisamos melhorar o que na pessoa GABA. Para melhorar a GABA, você precisa do quê? De ácido glutâmico.
Então, para ácido glutâmico, o que a gente precisa? Né? De glutamina. Eu uso aquela glutamed, que é uma glutamina quântica, energizada, entendeu? Então, ela me dá um resultado muito mais rápido, mais eficiente. Então, todas as pessoas com crise de ansiedade devem fazer os tratamentos que já é de conhecimento, mas devem repor GABA. Deve cuidar, repor GABA, entendeu? Agora, tem o glutamato. O glutamato ele é excitatório. Então, como ele é excitatório, a primeira coisa que ele faz é cercear o GABA. Porque daí o glutamato fica ativo, tá entendendo? O glutamato fica ativo. E aí tem café, tem o chá preto, tem os refrigerantes de cola, que tudo é estimulante de GABA. E uma informação muito importante para vocês, o glúten é um grande estimulante de GABA, não, desculpa, eu falei GABA, né? De glutamato. Cafeína, esses refrigerantes de cola, é estimulante de glutamato. E o glúten, ele é um estimulante de glutamato. Entendeu? Então, é muito mais atividade ativa demais, é muito mais ansiedade, é muito mais processo depressivo que outros. Tá? Então, no endócrino são os hormônios e no imunológico são as interleucinas, que a gente também tem que aprender a modular. Nós temos a interleucina chamada moduladoras, que é ela que chega para a inflamação e fala assim, para. Quando essas enzimas, essas interleucinas não estão funcionando, o processo inflamatório fica crônico, não para nunca. E o que leva às doenças, né, crônicas degenerativas. Então, o que acontece? O problema acontece quando ocorre comunicação nesses comunicadores. Na parte dos hormônios, além da produção, nós precisamos de receptores. Nós podemos citar como exemplo o diabetes tipo 2, né? Com resistência à insulina. Então, você tem lá uma insulina de 20, 25, né? E você tem uma glicose de 140, de 150. Então, você tem insulina alta e tem glicose alta. O que nós estamos vivendo nesse paciente? Uma resistência à insulina. Por exemplo, hipotiroidismo. Pega o hipotiroidismo TSH, está em 7, 8, 9, 10. Hormônio tem, e a tireoide está hipo. Então, o que está acontecendo? Tem disponibilidade de hormônio, mas não está funcionando. O que tem que fazer, gente? Trabalhar o receptor. Melhorar o receptor. E o Brasil é pioneiro nesse negócio de limpar receptor. Né? Então, a gente vai para um congresso e a gente vai atrás de novidades. Né? E hoje eu trago para vocês aí uma grande novidade. Uma grande novidade que é limpar receptor. Entendeu? Vamos correr um pouquinho mais. Então, tem muitas coisas que faz bloqueio de receptor. Primeiro, nós vimos que o envelhecimento ocorre degradação das proteínas e o receptor pimba, perde função. Então, não fica ativo. E depois, o receptor ativo, nós podemos ter problema com bloqueio. Olha aqui, ó, disruptores endócrinos, que é o nome da substância que bloqueia. No Brasil também é chamado de interferentes endócrinos. Então, o que faz? Né? Esses disruptores, ele gruda no receptor e não deixa o hormônio ser absorvido, está entendendo? Então, disruptores endócrinos agem por mecanismos fisiológicos, pelas quais substituem os hormônios do nosso corpo, ou bloqueia a sua ação natural, ou ainda aumentando ou diminuindo a quantidade original dos hormônios. E veja bem que não estamos falando de nada aí que é recente agora. Não, já vem de muito tempo falando, mas nunca se deu tanta importância. Eu tenho viajado bastante falando sobre esse assunto. Semana passada mesmo eu estava lá em Teresina, no Piauí, depois vim para Maceió, para Alagoas, falando sobre esse assunto e chamando a atenção dos profissionais que hoje nós temos uma ferramenta capaz de ajudar muito, e muito mesmo. Dr. Denis Furtado, ele falou uma coisa que eu achei muito legal e selecionei aqui para colocar no nosso conteúdo. Olha o que o Dr. Denis falou. Desintoxicar os seus receptores hormonais é até mais importante do que a própria utilização dos mais corretos hormônios bioidênticos. Pois sem receptores hormonais limpos ou desintoxicados, o seu organismo irá manter uma clínica de deficiência hormonal, mesmo com taxas hormonais normais ou ótimas, por conta da deficiência de receptor. Vocês estão entendendo? Por que começa tomando um hormônio com X miligrama? Depois tem que aumentar mais tanto, depois tem que aumentar mais tanto, nós só vamos aumentando. Então, alguma coisa está errada, e é isso que nós precisamos trabalhar dentro desse processo da modulação. Então, os disruptores endócrinos causam bloqueio no receptor, impede a captação do hormônio circulante, mas também causam mimetismo do efeito estrogênico, causando, portanto, uma ação igual ao estrogênio, levando à síndrome da predominância estrogênica.
deixando o lado feminino, principalmente nos homens, mais aflorado. Tá certo? E aí, gente, apesar de ainda pouco desconhecido, disruptores endócrinos começam a ganhar relevância na discussão científica, porque os danos podem ser graves, tá certo? Então, eles são agentes ou substâncias químicas que provocam alteração no sistema humano e nos hormônios. Esses disruptores. Alguns livros, algumas fontes aí, depois eu vou disponibilizar esse material, essa aula, esse PDF. Não sei como é que eu faço para chegar para vocês, mas no final eu vou deixar aí o contato, ou eu deixo com a coordenação do evento, né? Vocês deixaram os e-mails, ele manda os e-mails para vocês. Mas quem quiser cobrar diretamente a mim, pode cobrar. Esse livro é muito fantástico, o livro da Bárbara. Olha o que ela diz aí, ó. Os disruptores endócrinos afetam o desenvolvimento do cérebro, o metabolismo e a reprodução e a incidência de câncer. O que mais que a gente fala sobre o que ela fala mais sobre disruptores? Estudo científico recente mostra a sua relação no aumento no número de crianças com desordem de tipo autista ou problemas de atenção com hiperatividade. Está aí duas coisas que estão muito em evidência e que vem aumentando muito. Demais, demais. Agora, é um absurdo também outras coisas que a gente faz que a gente tem que parar para pensar. Pelo amor de Deus, tem gente dormindo com o celular embaixo do travesseiro. Celular ligado na beira da cama aqui de noite, mas não é por causa do... Gente, tu vai entrar no avião, aquele trambolhão daquele tamanho, tu tem que desligar o teu celular. Agora, pro lado da tua cama de noite, deixa o teu celular ligado. Está entendendo? Por que deixar o Wi-Fi ligado à noite? Essa coisa dessa radiação eletrosmóvel, dessa campo que nós vivemos hoje, nós já temos uma primeira publicação científica na literatura mundial da relação das torres com diabetes tipo 2. Ayoub, que é o camarada lá de Riad, né, da Universidade de Riad, é que publicou esse artigo. Então vai dormir à noite, põe o celular no modo avião, desliga o Wi-Fi, Cacildes, não vai ficar no Wi-Fi à noite. Se tem televisão de 50 polegadas dentro do quarto, tira da tomada, ou põe uma tomada daquela que dá para desligar. E olha se a tua cabeça não está pegando em cima de uma tomada. Então hoje as pessoas não estão dormindo direito. Ao invés de olhar a radiação que tem dentro de casa, vai tomar Rivotril. Está entendendo? Nós temos que rever essas coisas. Tá? Mas não adianta, o celular precisa ficar no modo avião. O que mais? Um grande número de estudos científicos mostram, aqui já é outro livro dela, um grande número de estudos científicos mostra que os disruptores endócrinos estão interferindo com um dos reguladores mais essenciais do nosso organismo no desenvolvimento do cérebro e hormônio da tireoide. Tá? Aí, nós temos essas situações, e tem pessoas, por exemplo, que ajudam. Né? Por exemplo, o tal do engolir sapo. Então, o emocional da tireoide do engolir sapo é o que mais traz problema para a tireoide. Está vivendo uma situação que não concorda com ela, querida? Espera os nódulos chegar. Olha aí, ainda outro livro dela. Ó. Caminhamos para o comprometimento da capacidade intelectual das gerações futuras por conta desses disruptores. E aí, gente, onde é que tem disruptor? Não vou estar lendo tudo isso aí. Mas aí, ó, nos hormônios sintéticos, panelas de alumínio, né? Nas embalagens plásticas, o bisfenol A, revestimento de lata, conservante de corantes alimentares, detergentes e subprodutos. Depois o que mais? Né? Shampoo, cosmético, maquiagem, esmalte de unha, desodorante, perfumes antissépticos orais, cremes dentais, protetor solar, cremes hidratantes, purificadores de ar. Hello! Qual é o nosso próximo planeta? Porque o homem que estava procurando morreu. Se a gente continuar nessa realidade aqui, nós estamos lascados. Então nós precisamos tomar conhecimento, ter contato com essa realidade para se assustar, para apavorar, claro que não. Mas é que nós podemos fazer coisa para evitar de estar no meio de tudo isso aí. Tá bem, gente? A própria Organização Mundial de Saúde já está relacionando o problema da exposição aos disruptores a alguns tipos de doenças. Está aí, são essas doenças. Depois vocês vão receber o material. Agora, olha o que o Ministério da Saúde liberou de artigos aonde tem disruptores endócrinos e aonde está a função dele. Eu só vou passar para vocês verem o tamanho do material. Depois vocês vão poder ler isso. Olha aí, gente. Não vou passar detalhando tudo isso, que nós não temos tempo hábil para isso, né? E estamos um pouco adiantados
na programação em termos de horário, né? Então, olha para vocês verem quantas coisas. Estou mostrando que isso é um documento do Ministério da Saúde, para ver, terem ideia que o assunto realmente é um assunto sério. Agora, a grande novidade, que é desbloquear receptor através de processos vibracionais. Isso é uma coisa que só nós no Brasil podemos fazer. Entendeu? Então nós temos coisas boas que acontecem no nosso país também. Olha para vocês verem, né? O que tem. Primeira coisa é conselho. Procure consumir alimentos mais orgânicos, não transgênicos, não consuma soja ou água contaminada. Procure evitar o negócio dos plásticos aí, né? Evite armazenar alimento em potes plásticos, nunca aqueça alimento no micro-ondas. Outra coisa, procure não utilizar alimentos enlatados. Evite embrulhar alimentos em filmes, plástico, alumínio, prefira papel manteiga. Nos inseticidas, procurar utilizar os métodos naturais, como a citronela. Evite cortinas de banheiro de plástico com calor, né, com aquecimento, vai liberar bisfenol. Desodorante, procurar usar sem antitranspirante. Sabonetes neutros, de glicerina e sem perfume. E, de preferência, um shampoo com pH bom e um shampoo para criança, que é menos agressivo, né? E shampoo sem os parabenos. Falar em shampoo, gente, tem pessoas que não sabem tomar banho. Agora está vindo o inverno, tá certo? Aí tem gente que leva a Bíblia para o chuveiro. Aí ele abre o chuveiro, daí fica embaixo da água quente, lendo a Bíblia. Aí fica lá 10, 15 minutos, 20 minutos, água quente no corpo. Aí depois desse tempo todo, o que ele vai? Pega o shampoo, põe no cabelo, aí desce tudo com os poros, o corpo quente, os poros abertos, né? E deixando correr pelo corpo. Principalmente quando não teve o cuidado de comprar um shampoo de boa qualidade. Então, shampoo se usa quando entra embaixo do chuveiro, primeira coisa que se faz. Põe no cabelo, inclina o corpo, para evitar que fique correndo pela pele. Lava o cabelo dessa forma, tá bem? Coisa boba, né? Ensinar a lavar o cabelo, né? E aí, gente, bloqueio nos receptores celulares. Então, são as principais causas dos sintomas e processos patológicos relacionados ao hormônio e à questão da modulação. Agora eu vou passar o nome e como que se faz a limpeza desses hormônios. Nós necessariamente não precisamos estar em crise hormonal. Precisamos simplesmente ter consciência que através desse método a gente pode limpar o receptor sem ter uma doença, sem ter uma patologia. E a primeira coisa, a grande novidade é chamado Recept Quantic. O que tem Recept Quântico? Tem um vibracional chamado de Energicept. O Energicept é desbloqueador do hormônio do cortisol. Entendeu? Olha que coisa linda você poder trabalhar. Os profissionais, né, ter essa ferramenta de poder trabalhar, limpar um receptor, né, para cortisol. Aí está se o receptor está limpo, olha o que acontece de vantagem. Não vou falar, né, porque depois vou disponibilizar o material. Outra coisa ainda, né? Ainda é sobre o Energicept, que é o desbloqueador de cortisol. Olha que coisa linda. Femicept. Você vai lá pegar 10 gotinhas disso aqui, pingar 3 vezes sublingual, deixar uns 30 segundos embaixo da língua. O grande mentor desse trabalho, que já vem há muitos anos sendo trabalhado, o Dr. José Irineu, ele tem toda a parte científica do trabalho, né? Inclusive ele vai dar uma palestra dia 19, um dia inteiro. Depois quem quiser fala com o Johnny, eu vou deixar aqui as coordenadas depois. Mas o Femicept é o desbloqueador dos hormônios estrógenos. Se está tomando qualquer tipo de hormônio, tem que limpar o receptor, gente. Precisa limpar o receptor. Qualquer tipo está tomando, mesmo que naquela fase inicial, né, usando inhame mexicano, sabe, esse micifuga, aquelas coisas, limpa o receptor. E mesmo que não está tomando ainda, é bom limpar o receptor. O outro é o Pinicept. Gente, olha que coisa fantasticamente maravilhosa. O Pinicept é o limpador, o desbloqueador de receptor para melatonina, para fazer a pessoa dormir. Então, se você está tomando Rivotril, essas coisas para dormir, precisa limpar o receptor. Está aí, ó, Pinocept. Está tomando melatonina, usa Pinocept, 10 gotas 3 vezes ao dia. Né? Se está usando também outras coisas, né, valeriana, barará, barará, essas coisas para dormir, então usa. Então isso é uma novidade. É uma novidade para o Brasil, uma novidade que poucos ainda têm contato com ela, mas já é uma realidade. Né? E o Procept, que é o da progesterona, né, o desbloqueador da progesterona. E o Tirocept, esse é fantástico, desbloqueador dos hormônios da tireoide. Então, qualquer que seja o problema de tireoide, né, exceto
tiroidite de Hashimoto, você vai poder limpar os receptores. Então, se tem um hipotiroidismo de 8, 9, 10, vamos limpar o receptor para que esse hormônio venha cumprir a função dele. Isso não é fantástico, gente? Maravilhoso. Então, me empolgo muito quando eu vejo a possibilidade de uma energia melhorar a vida do ser humano. Entendeu? E Urocept, atenção homens, desbloqueador de testosterona, tá certo? Então tomar água, limpar os receptores é muito importante. Vamos lembrar que a mulher também precisa de testosterona, tá certo? Também precisa. Então esse é o desbloqueador da testosterona. Em breve, uma grande novidade que é o Glicocept, limpar receptor para insulina, desbloqueador de insulina. Então vai ser uma coisa fantástica para os diabéticos, tá bem? E aí, as pesquisas científicas realizadas pelo Dr. José Irineu, né? Estamos falando de tempo zero, 30 dias, 60 dias e 90 dias. Eu vou direto no assunto. Olha aqui, ó. Sintomas masculinos, sintomas, tá? Sintomas. Todo aquele sintoma da falta de hormônio. Ele só deu o desbloqueador, o Tirocept. Teve uma melhora de 75% nos sintomas. Olha aqui, a testosterona do homem, né, melhorou 67% nos sintomas. Olha para vocês verem o geral, todos os sintomas, né, houve melhora. No caso da feminino, né, o estresse, né, que geralmente a mulher estressa mais, ela é mais preocupada, muita coisa que fica, né, no cotidiano dela, coitada, não é brincadeira. Então, nos sintomas, houve uma queda muito grande. Então, desbloqueou o receptor, não foi dado hormônio, foi dado só o desbloqueio do receptor. Ela teve uma melhora de 55%, né? E ali também de progesterona e de estrógeno. E no resto, nos demais, todos houve melhora de sintoma. Aqui está o livro do Dr. José Irineu, que está ali no estande da Fisioquântica, com o Johnny, tá? O livro dele, né? O telefone dele, para quem quiser informações, ou mesmo se consultar com ele, né? Aqui está o telefone dele. No dia 19 de maio, aqui em Porto Alegre, ele vai falar sobre o neuroimunoendócrino e a modulação inflamatória. As inscrições estão lá no estande da Fisioquântica com o Johnny. Dá os nomes porque é limitado, é vagas limitadas, porque não tem, infelizmente, o auditório deles não é grande. Aqui eu quero finalizar, e eu quero finalizar com uma coisa. Como eu comecei. Eu quero finalizar relatando sobre as palavras do general MacArthur, que falou em 1944. Olha o que ele diz, abre aspas. Olha o que ele diz. A juventude não é um período da vida, ela é um estado de espírito. Não envelhecemos por ter vivido uma quantidade de anos. Envelhecemos quando abandonamos os nossos ideais. Os anos enrugam o rosto, mas desistir de um ideal enruga a alma. És tão jovem quanto a confiança em ti mesmo, e és tão velho quanto o teu desânimo. E se um dia o seu coração for atacado pelo pessimismo e pelo cinismo, então que Deus se compadeça de sua alma de velho. Muito obrigado. Obrigado ao Oswaldo Fogaça. Coparra.